Agora, no Jornal da Manhã, entrevista. 7h22, não perca a sua hora, 7h22. E no universo digital, infinitas possibilidades são possíveis, mas os cuidados são uma exigência, né? Principalmente no meio corporativo, onde circulam muitos dados. E como isso é ouro, nada melhor do que aumentar a proteção. O Núcleo de Inteligência e Segurança Empresarial da CIG realiza hoje a segunda edição do NISE Talks 2. Alex Canal e Marcos Stefano estão com a gente, são especialistas, inclusive em segurança digital. O Alex é o presidente, né, do Núcleo, para a gente fazer um bate-papo sobre esse tema. Meus caros, bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Fernando. Bom dia à nossa audiência da Jovem Pan. É um prazer estarmos aqui nesse momento, dividindo um pouquinho de conhecimento a respeito de segurança cibernética. Muito bem. Presidente, por que discutir esse tema, né? E levar para a CIG também? Exatamente, Marcos. Nós, hoje em dia, estamos totalmente conectados. E todas as indústrias e comércio, independentemente da dimensão, têm a necessidade de estar fazendo negócios, recebendo pedidos através da internet. Então, nada mais justo de que nós possamos colocar um pouco de luz e discutir esse tema tão importante e relevante para a nossa sociedade e principalmente para a nossa economia. Quando nós temos algum problema relativo a uma ruptura em relação às nossas conexões ou não estamos com um plano devidamente estabelecido para recorrer e cobrir essa necessidade, a nossa economia tem um impacto gigante. E muito se fala em economia e se fala em cuidado também, né? Em toda essa questão. E as empresas estão cuidando bem da segurança ou não? Não. Isso é o mais grave, eu diria que talvez por falta de conhecimento, por isso nós inclusive mudamos o título, né, da apresentação que nós faríamos. Vocês olharem, o título é Cyber Insecurity. Nós estamos falando de insegurança. Quando nós colocamos como cibersegurança, a sensação que as pessoas têm é de que tudo está muito seguro, tudo está tranquilo. Na verdade, é exatamente o contrário. Nós não temos o mínimo cuidado com os nossos dados e isso começa com as pessoas que trabalham conosco, que trazem os riscos para dentro da empresa, porque não tem, às vezes, cuidado com as suas senhas, com o que acessa, e estão inscritas lá no LinkedIn mostrando qual a função que tem dentro da empresa, qual a responsabilidade que ela tem, e que tem quem está do outro lado preparado para cometer um crime, sabe exatamente aonde ir, quem seguir, quem acompanhar, quem tentar invadir para que possa quebrar a segurança que nós temos dentro de nossa empresa. Por mais que você invista em segurança cibernética, o risco existe. Nós vemos que no século XXI, hoje nós vamos apresentar inclusive as 15 maiores invasões do século XXI e você vai ver que está lá o LinkedIn, o Yahoo, o Marriott, empresas que investem bilhões de dólares em segurança cibernética. Mas isso não resolve se eu não educar, se eu não treinar as pessoas que usam a tecnologia que está disponível dentro da minha empresa. E essa educação da equipe, do profissional que atua nas organizações, ela é uma educação que é necessária, obviamente, como o senhor já comentou, mas ao mesmo tempo ela é uma educação que acaba sendo cara. Claro que é muito pejorativo você dizer que é caro e quando há necessidade de investimento. Porque quando a gente fala de tecnologia, nos parece que sempre na internet nada é seguro. Sim. E aí como é que a gente faz para ter essa educação e o investimento ao mesmo tempo em implementar essa cultura dentro da empresa? Porque muitas vezes a gente acaba percebendo, até nas entrevistas que a gente faz aqui, que de fato não há uma orientação. O profissional abre um site e fica com o site aberto, e-mail aberto durante todo o dia. Isso é um risco, é uma porta aberta, por exemplo, para invasões. Sim. Não é caro. Caro é você ser invadido. Prejuízo. É falta de cultura e de conhecimento, realmente, ou até de interesse das empresas em montar um procedimento de segurança, uma metodologia de treinamento desde quando a pessoa chega na empresa. Impedir, por exemplo, que elas utilizem seus equipamentos dentro da empresa, na rede da empresa. Então, eu posso até utilizar o meu celular, mas o seu 4G, ou tem uma rede segura para isso, não utilize seus notebooks próprios. Valorizar para as pessoas, fazer elas valorizarem a informação. Olha, isso aqui tem muito valor, isso é dinheiro e é responsabilidade, porque hoje nós temos a LGPD que vem justamente trazer
essa visão para as empresas de proteção dos dados. Só que se nós formos procurar quantas empresas realmente estão implementando a LGPD dentro de casa, nós vamos ver que é um número assustadoramente baixo. Muito se fala na questão dos ataques, né? Acho que a maioria das pessoas hoje, quando fala em tecnologia, fala sobre isso. E que sinais que indicam que os dados de uma empresa, por exemplo, estão suscetíveis a esses ataques? E, enfim, qual é o foco de quem ataca? Para que eles usam esses dados? Qual é a finalidade hoje? Isso é dinheiro, né? Então, nós temos que ter em mente que toda e qualquer informação que nós tenhamos, não só na empresa, eu repito, as nossas informações pessoais, elas são dinheiro. Você tem uma conta bancária, você tem uma movimentação, você tem um recebimento, você tem uma rede de relacionamento. Então nós temos que ter em mente que quando alguém invade o seu celular e captura os seus dados, ele não capturou os seus dados. Ele capturou os dados de todos os contatos que você tem registrado ali. E isso tem um valor muito grande dentro de Deep Web, que nós chamamos, né? Ou porque se vendem essas bases de dados. E quem compra essa base de dados também deveria ser educado a buscar saber qual a origem dessa informação. É como nós vemos carros e motos roubadas, né? Alguém compra barato, peça, e acha que fez um grande negócio. A mesma coisa é quando você compra. Nós precisamos, às vezes, de bases de dados na informação. E existem bases de dados disponíveis à venda no mercado. Quando você vê uma base de dados muito barata ou não procura a origem de onde ela vem, se ela vem de uma base legal que está aberta, você está cometendo um crime. Você está incentivando esse tipo de crime, né? E o crime ele está evoluindo. Então, quando nós falamos de cyberinsegurança, você tem que colocar de uma maneira... Você tem que fazer doer no ouvido das pessoas. Olha, insegurança é crime. Eu estou falando de um crime financeiro, eu estou falando de terrorismo, eu estou falando de invasão de privacidade. São coisas diferentes. Então, eu invado a sua privacidade, depois vendo seus dados na internet para que empresas passem a utilizar suas informações para tentar te vender algo ou para tentar roubar o que você tem no banco, né, ou seus contatos. E também existe uma outra coisa importante que é quando nós temos que separar o que é o crime financeiro e o terrorismo, né? Então, o crime financeiro é aquele hacker que ele invade a sua empresa em busca de recursos, vai te cobrar uma recompensa. Criptografa seus dados e quer uma recompensa. O terrorismo é um jogador. É aquele cara que ouve falar da sua empresa, aí você comenta que a sua empresa é segura. E aí ele e os amigos dele dizem, vamos ver quem invade primeiro. E esse é o pior tipo de crime, porque ele não quer dinheiro. Não quer dinheiro, ele criptografa você e fica rindo atrás. Alex, você está presidente, né, do núcleo e você tem uma atuação muito forte através da Polícia Civil. Você é profissional que atua também na Polícia Civil. E quando a gente fala da questão de crime, eu lembro que no ano passado a gente comentou aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan sobre a questão de golpe, que infelizmente está assustando muita gente, o tipo de crime tem aumentado muito. E aí, quando o Marcos explica, né, que as empresas ainda pecam na questão da segurança ou na falta de educação dos profissionais e tudo mais, a gente vai para uma outra seara que é a questão de crime. E isso reflete para vocês lá na Polícia Civil, né? Exatamente. Nós trabalhamos em parceria com a Polícia Civil e é realmente muito grande o número de casos que ocorrem de extorsões, principalmente, relativo ao uso de informações captadas, como bem disse o Marcos, na internet. É algo que está nos preocupando de forma muito importante aqui e nós precisamos colocar luz a respeito disso. A questão, por exemplo, dos dados, né? Hoje nós estamos aqui nessa mesa e cada um está com o seu celular. E nós temos as assistentes, né, de cada um se é Android, se é da Apple, né? Elas estão aqui nos escutando. Que garantia nós temos das informações que nós estamos trabalhando no nosso ambiente de trabalho? Ou mesmo nas questões pessoais em casa. Então, tudo isso deve ser analisado e colocado. E essas questões acabam trazendo para o dia a dia uma insegurança e aumentando os casos, volto a repetir, de extorsões no nosso meio. Alex e Marcos, para a gente finalizar, né, o nosso bate-papo, muito se fala na questão da segurança, mais uma vez a gente bate nessa tecla, né? Mas quais são as ferramentas para proteger as empresas de possíveis ataques virtuais ou até de vazamento de dados, por exemplo? O volume de ferramentas que existe no mercado é imenso.
Isso é um dos complicadores também. Então, nós temos vários fornecedores mundiais disponibilizando software de proteção. Então, a maneira mais simples de se explicar é que nós temos camadas, né? Elas começam com as pessoas, depois com uma camada de software, uma camada de hardware, middleware. Então, nós vamos ter aí desde equipamentos de qualidade. Uma coisa importante, para você dizer, olha, eu não tenho absolutamente nada para fazer segurança cibernética, entre aspas. Se você estiver com o seu sistema operacional, software básico que você usa no seu celular, nos seus computadores, atualizado, você já deu um grande passo. E aí é uma grande porta aberta. Muitas empresas estão utilizando versões de software do Windows, por exemplo, de anos atrás. E isso tem todas as portas abertas para crimes que já foram descobertos, que já foram resolvidos, que já tem plataformas de segurança, mas se você não atualiza o seu software, pior ainda, se ele não é nem legalizado, você está com as portas, as janelas escancaradas. Então fica até difícil de você citar o nome de um fornecedor ou de uma ferramenta, porque são conjuntos. Então, o que nós recomendamos é que esse trabalho inicie. Existem empresas especializadas em testar a vulnerabilidade da sua empresa. Então, antes de você fazer qualquer coisa, faça um pen test, que nós chamamos. Contrate uma empresa e mande ela tentar invadir você. Ela vai te entregar um relatório dizendo, olha, você está com todas essas portas aqui abertas. Você vai dando passos de acordo com a tua condição, né? E dentro de um cronograma que você vai precisar criar, não é rápido para resolver essas coisas, tendo empresas, profissionais especializados para te dar atenção nisso. Não imagine que o profissional que está dentro da sua casa está preparado para te proteger, por melhor que ele seja. Não estou criticando, não é a função dele. Contrate alguém especializado nisso para pelo menos fazer um diagnóstico e daí crie um caminho de solução. Eu já ouvi uma frase que é o seguinte: o melhor antivírus é você. Tomar todos os cuidados. Marcos e Alex, quem quiser participar desse encontro hoje à noite na CIGE, como é que faz? É gratuito? Tem inscrição? O horário que inicia? Como é que é? Perfeito, Marcos. Todos serão muito bem-vindos no nosso Nise Talk 2. Nós estamos com a plataforma Simpla aberta para fazer as inscrições. O evento ocorre hoje às 13h30 até às 18 horas. Sim, hoje, lá no Ágora Tech Park, no Parque Perini. Então, é um evento maravilhoso onde nós vamos colocar luz, como nós temos aqui o nosso especialista Marcos, falando a respeito do Cyber Insecurity. Muito bem. Marcos e Alex, um grande abraço, sucesso sempre e muita segurança para nós todos, né? Exatamente. Muito, muito obrigado pela oportunidade. Nos vemos lá, hoje. Obrigado. Obrigado.